Sabe, Nietzsche ele tinha essa habilidade de tocar em verdades que muitas vezes a gente prefere deixar de lado. Quando ele diz assim, às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque, na verdade, elas não querem que as suas ilusões sejam destruídas. Ele não estava só jogando ideia ao vento. Ele estava falando algo profundamente humano. Algo que, se a gente parar para pensar, é quase universal. Imagina aquela situação em que você tem uma crença ou uma ideia que vem carregando por anos a fio. Pode ser que seja sobre alguém, pode ser que seja sobre o mundo, ou até sobre você mesmo. E aí, de repente, aparece aquela verdade inconveniente. Algo que você já sabe bem lá no fundo, já sabia, mas faz tanto sentido. E ao mesmo tempo começa a ameaçar, a desmontar toda a estrutura que você construiu ao redor dessa ideia. O que você faz? Ignora? Finge que não ouviu? Tenta racionalizar para manter tudo no seu devido lugar? Nietzsche estava apontando justamente para isso. Nós, como seres humanos, temos essa tendência quase que instintiva de nos agarrar às nossas ilusões, a nossa caixinha de areia. Elas nos dão conforto, segurança, muitas vezes nos dão um sentido para seguir em frente. A verdade, por outro lado, pode ser muito desconfortável. Pode nos obrigar a reavaliar tudo que a gente acredita. E nem sempre nós estamos dispostos a isso, não é mesmo? A grande sacada aqui é perceber como essas ilusões, essas pequenas histórias que nós contamos para nós mesmos, moldam nossa visão de mundo. Elas criam um filtro, elas utilizam uma lente que, através delas, nós enxergamos a nossa realidade. E é claro, não há nada de errado em ter ilusões. Todos nós temos, na verdade, e elas cumprem o seu papel. Mas o desafio aqui é pensar no preço que nós pagamos por manter essas ilusões intactas. Porque às vezes a gente se agarra a elas, fecha os nossos olhos para a verdade, e verdades essas que nos poderiam nos libertar. Mas vamos combinar, a verdade nem sempre é o caminho que é iluminado. Nem sempre a verdade é um caminho que leva à felicidade. Muitas vezes a verdade é difícil. Muitas vezes a verdade é desconfortável, é dolorosa. E aí entra uma genialidade. Ao reconhecer que nós preferimos essas ilusões à verdade, eu não estou julgando você por isso. A questão é que nós precisamos entender que existe um confronto entre a verdade e a nossa realidade. E esse confronto exige coragem de estar disposto a lidar com o que vem depois, o que vem depois das ilusões, quando elas se desfazem, sabe? É por isso que isso é tão relevante. No fundo, essa luta entre a verdade e a ilusão é uma parte fundamental da experiência humana. Nós queremos ser felizes, queremos ter certeza, queremos acreditar que nós estamos realmente no controle. Essas ilusões nos ajudam a manter essa sensação. Mas a gente é lembrado de uma coisa: essa escolha tem um custo. E o custo é a possibilidade de crescimento, é a possibilidade de transformação, é a possibilidade de ver o mundo como ele realmente é, sem os filtros que a gente cria e que a gente utiliza. O interessante aqui é que essa conversa não é sobre abandonar as ilusões e viver em uma crua realidade. Não, é muito mais sutil do que isso. É sobre reconhecer as ilusões. É sobre entender por que elas estão ali e, ao mesmo tempo, estar aberto para essas verdades. Verdades que se apresentam para nós. Porque, no final das contas, a verdade é libertadora, inclusive bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade pode abrir porta que nunca imaginamos. Mas, para isso, nós precisamos estar dispostos a deixar nossas ilusões para trás. Pelo menos a não nos agarrar a elas com tanta força. Veja, na verdade, nos oferecido uma espécie de espelho. Nos é oferecido uma oportunidade de olhar para dentro de nós e perguntar: quais são as ilusões que eu prefiro manter e por que eu tenho essa necessidade de mantê-las? Não é sobre certo ou errado, não é sobre bom ou mal, é sobre ser honesto com você mesmo. É sobre ter a coragem de encarar a verdade, mesmo quando ela ameaça aquilo que você acredita que é essencial. E talvez, meu amigo, essa seja a maior lição. Verdadeira liberdade não está em viver sem ilusões, mas estar consciente delas e ainda assim ter coragem de ouvir a verdade quando ela bate à nossa porta. Porque no final das contas, a verdade pode ser difícil de aceitar, mas ela também pode nos levar a lugares de uma compreensão maior, de uma autenticidade maior, onde nós não precisamos esconder quem nós realmente somos, nem do mundo, nem de nós mesmos. E isso é, sem dúvida, o caminho para uma verdadeira liberdade. Veja, é um convite para refletir sobre nossa própria natureza, a natureza da nossa percepção. Todos nós criamos narrativas para entender o mundo ao nosso redor. Essas narrativas, elas são filtros.
Filtros que nós vamos construindo ao longo do tempo. E através desses filtros a gente começa a interpretar os acontecimentos, a interpretar, a ler as pessoas e até nós mesmos. Esses filtros nos dão cor para a realidade que a gente constrói. Eles tornam as coisas mais suportáveis e às vezes mais agradáveis. Mas o que acontece quando essas narrativas, essas ilusões, elas são realmente desafiadas? Imagine que você está olhando para o mundo através de um par de óculos com lentes coloridas. Você se acostumou tanto com essa cor que nem percebe que está utilizando óculos. Quem usa óculos sabe disso. De repente alguém chega e tira seus óculos. O mundo parece diferente, vai parecer estranho, talvez pareça desconfortável. A sensação é estranha, é a realidade nua e crua, sem filtros das ilusões. Mas entenda, é essa experiência assustadora que é ao mesmo tempo libertadora. Porque quando nós perdemos as ilusões, nós perdemos também a proteção que ela nos oferece. A gente fica exposto, fica vulnerável, mas ao mesmo tempo a gente ganha a possibilidade de ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções das lentes. Esse processo ele não é fácil. Abrir mão das ilusões significa enfrentar medos, enfrentar inseguranças, confrontar parte de quem nós realmente somos e aquilo que nós preferíamos manter escondido. E é exatamente por isso que muitas pessoas preferem continuar vivendo sob a ótica das ilusões. É confortável, é familiar e o desconhecido geralmente é muito assustador. Mas eu quero te provocar a pensar, será que essa segurança realmente vale a pena? Será que não estamos, na verdade, nos privando de algo maior ao nos agarrarmos tão firmemente às nossas ilusões? Porque por mais reconfortante que seja viver em um mundo onde tudo faz sentido, onde nossas crenças nunca são desafiadas, isso também pode nos limitar. Isso também te impede de crescer, te impede de evoluir. A verdade, ao contrário das ilusões, tem o poder de nos transformar. A verdade, além de ser libertadora, é transformadora. Ela pode ser dura, sim, mas na verdade ela tem o poder, ela tem a chave para uma vida mais autêntica, mais verdadeira. Se você estiver disposto a encarar a verdade, por mais desconfortável que ela seja, você vai ver diante de si novas possibilidades se abrirem, novas maneiras de ver o mundo diante de você. E isso, no final das contas, é o que nos permite evoluir como seres humanos. Veja, eu não estou pregando aqui que você deve viver sem as ilusões, mas que você precisa estar ciente que elas existem. O mais importante é que nós precisamos estar dispostos a deixá-las ir quando necessário. Porque somente assim a gente consegue se conectar com a verdade. Veja, aquela verdade que não se esconde atrás de máscara ou filtros, mas que revela o que realmente nós somos e o mundo como ele realmente é. Quando nós fazemos isso, amigo, nós damos a oportunidade de viver de uma maneira mais plena a nós mesmos, de forma mais consciente. Não porque a verdade sempre será bonita ou fácil de aceitar, muito pelo contrário, mas porque ela sempre vai nos aproximar do que é real, do que é autêntico, a vida como ela realmente é. Se nós entendermos isso, que a verdadeira força, ela vem da verdadeira coragem. Não está em viver sem ilusões, mas sim ter a capacidade de confrontar a verdade quando ela aparece e de permitir-se mudar, crescer e evoluir a partir desse confronto. A escolha é nossa. A gente pode ou continuar vivendo sobre as nossas ilusões, protegidos, confortáveis, mas infelizmente também limitados, ou abraçar cada pequena verdade que nos confronta com tudo que ela traz e encontrar uma porta para a liberdade. Uma liberdade que só pode ser alcançada se nós estivermos dispostos a ver o mundo sem esses filtros. Como Nietzsche disse, e ele nos lembra, a verdade pode ser difícil, mas ela também é o caminho para uma vida mais rica, mais plena e, acima de tudo, mais real.